Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui para cumprir mais uma demanda do estágio probatório com a professora Ângela Maria de Souza, que trabalha no setor de educação profissional e IEJA, do NR7A. E nosso tema dentro do estágio probatório seria os programas de educação digital e a melhoria da aprendizagem. Para conhecer um pouquinho mais sobre o programa do EJA EAD Paraná, e que tem relação com o programa educacional Educação para o Futuro, nós vamos conversar um pouquinho com a professora Ângela, que tem vasta experiência nessa demanda, e vamos procurar, através de algumas perguntinhas, conhecer um pouco mais sobre esse programa, relevância, intencionalidade, objetivos, enfim. Algumas questões acerca desse programa e sua relação com a minha própria demanda aqui dentro do setor de estrutura e funcionamento. Então, bom dia, professora. Bom dia. Basicamente, para conhecer um pouquinho mais sobre o programa do EJA EAD, eu queria que você explicasse para nós como que ele funciona. Tá, então assim, eu estou na EJA desde 2019, entre Secretaria de Educação e Núcleo de Educação, e a modalidade EJA sofreu grandes avanços e grandes mudanças de 2019 até o momento. E uma delas é a EJA EAD, tá? Então ela surgiu em 2021, a proposta, ela foi encaminhada, foi estudada em 2021, 2022 e 2023 saiu o parecer 173, que é o parecer da EJA, modalidade EAD. Ela não é totalmente uma modalidade à distância, ela é mais um semipresencial. Por quê? Porque os alunos, os estudantes, eles têm aula também no presencial dentro das instituições. Então, os alunos do ensino fundamental, que são alunos acima de 15 anos, que é Fundamental 2, eles têm aula uma vez por semana na instituição que eles estão fazendo. E o ensino médio, que são alunos acima de 18 anos, eles têm aula 2 vezes por semana, tá? Tanto o ensino fundamental como o ensino médio, eles têm um professor que é o tutor, que é o próprio professor da disciplina. Esse é o diferencial do EAD do Estado. Ela não tem professores tutores, ela tem o professor da disciplina, que é o professor tutor responsável tanto pela plataforma como pelas aulas também no presencial. E além disso, esse professor tem uma carga horária para atender os alunos no sistema de tutoria. Então é bem interessante. Tá? É uma modalidade nova, mas que está sendo assim muito bem acolhida por parte dos alunos e diretores. Bom, professor, na verdade você acabou respondendo um pouco já da segunda pergunta, né? Que ia te fazer, que seria qual a intencionalidade desse programa e o público-alvo, né? Se você pudesse retomar um pouquinho, especificamente ali para o nosso EJA EAD Paraná. Pois é. Então, qual que é o nosso público-alvo, tá? Então, a modalidade da educação de jovens e adultos, atualmente, ela trabalha com os alunos acima de 15 anos para o ensino fundamental e ensino médio 18 anos. Então, no começo, quando surgiu em 2023, e hoje o estado do Paraná tem algumas escolas, mas aqui propriamente em Curitiba nós só temos essa demanda nos CEBEJAs. O que são CEBEJAs? São escolas que trabalham só com a modalidade EJA, manhã, tarde e noite. Nas escolas com EJA nós ainda não temos. Em alguns municípios do Paraná está se estendendo também para as escolas devido à demanda de cada município, a necessidade de cada um. Então, a proposta é uma proposta realmente para atender esse aluno que tem dificuldade e acesso aí para a escola todos os dias. Então, por exemplo, ele trabalha com viagem, ele trabalha com vendas, ele faz aqueles turnos, ele trabalha em empresas multinacionais que têm turnos. Então, para facilitar, o aluno tem essa flexibilidade de horário com essa modalidade. Tá? Porém, nós temos um pequeno detalhe, que tem que ser dito. O nosso aluno, ele tem uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Então, claro que as escolas disponibilizam os laboratórios para que eles possam fazer as atividades, realizarem, porque às vezes até o próprio celular deles não comporta, uma memória que é possível, mas assim mesmo eles têm bastante dificuldade. Então, o que acontece? Eles entram muito empolgados, na modalidade, achando assim que vai ser uma maravilha, que eles vão dar conta, eles deparam com alguns problemas e preferem voltar para o presencial.
Então o aluno tem essa liberdade, tanto do presencial ir para a modalidade EAD, como do EAD ir para o presencial no momento que ele deseja. Claro que isso não é assim, né? Eu vou ficar no presencial e eu vou para o EAD, não. Ele tem que justificar o porquê e ele só tem esse direito uma vez só. A partir do momento que ele passar para a matriz do presencial, ele fica. A partir do momento que ele passar para a matriz do EAD, ele fica. Por que ele pode fazer isso? Porque ambas as matrizes são iguais em termos de carga horária, tá? Então, na verdade, quando a gente conversa com alguém que tem muita experiência, a pessoa acaba, ela já te responde as perguntas subsequentes, mas não tem problemas, né? A gente vai retomando. A gente retoma só se tiver alguma coisa mais para complementar, mas na verdade o professor já colocou aqui que alguns dos desafios são o próprio acesso à tecnologia, então eu viria com uma terceira pergunta, que seriam quais os desafios enfrentados na implementação do programa a partir da realidade educacional do Estado. Algumas questões a professora já me respondeu, que seria essa questão do acesso, às vezes a questão do tipo de trabalho que esse aluno desenvolve, que acaba dificultando. Teria alguma coisa a mais, professora, que você colocaria? Até te peço desculpa, tá? Imagina, porque professora. Realmente a gente está tanto dentro da demanda que a gente acaba, né, se empolgando. Mas assim, um desafio muito grande hoje na modalidade EJA, isso tanto no presencial como no EAD, é porque nós temos o curso de qualificação. Então, por que a nossa EJA, né? Por que a modalidade EJA hoje faz parte do setor de educação profissional? Porque nós temos uma EJA mais voltada ao mundo do trabalho. Então, com o curso que tem tanto no EAD como no presencial, nós temos o curso de qualificação, que é um assistente administrativo, os alunos estão assim se empolgando muito no sentido, poxa, eu estou vendo que a EJA não é mais só a conclusão de estudos, e sim uma abertura para esse mundo do trabalho. Hoje o Paraná conta também com a parceria com o SENAC. O SENAC disponibiliza de alguns cursos para a EJA, totalmente gratuitos e cursos muito bons, tá? Onde os alunos poderão, né, fazer parte dos cursos e daí até mesmo já ingressar dentro de uma profissão. Então está sendo bem assim, chamariz, vamos colocar assim, nesse sentido. O aluno tem uma flexibilidade de horário para realizar as atividades. É claro que ele tem o compromisso de estar, né, no caso, ou uma ou duas vezes por semana na escola, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma demanda maior para esse mundo de trabalho que ele está, né, que hoje é tão importante, né, para os nossos estudantes. E, para finalizar, professora, você acha que esse programa do EJA e EAD Paraná, ele pode se articular de alguma forma com a demanda do setor do trabalho do setor de estrutura e funcionamento? Olha, eu posso dizer que é 99,9%. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro do nosso setor, é a parte pedagógica. O que é essa parte pedagógica? Nós orientamos as escolas, orientamos mais com a direção, com os pedagogos, com o ponto focal, porque hoje a EJA tem um profissional dentro da escola que nós chamamos de ponto focal, que é o profissional que nós atendemos e passamos o dia a dia, o cotidiano para ele, tá? Mas a estrutura e funcionamento que vai legalizar tudo isso. Então, qualquer demanda que nós temos, qualquer reconhecimento de curso, novas documentações, atualização de PPP, como agora vamos ter a nossa atualização do PPP da EJA, regimento ele passa por dentro da estrutura, tá? Claro que tem um momento do PPP que eu particularmente, como eu falei para vocês, eu estou desde 2019 e faço questão de dar uma olhadinha nesse PPP, até porque tem bem a parte pedagógica ali que muito nos interessa. Então, a gente quer alinhar as ações da escola junto ao setor, né? Setor pedagógico, mas, ao mesmo tempo, não desvincula em momento nenhum da estrutura, né? Principalmente do teu trabalho, que você está dentro do PPP, está dentro do regimento. Então, é um trabalho mesmo de equipe, né? Então, o setor pedagógico tem que trabalhar muito articulado com o setor de estrutura e funcionamento, e o setor de estrutura e funcionamento muito articulado com a documentação. Então, são 3 setores ali que não tem como dizer que eles não estão o tempo todo conversando, o tempo todo trocando ideias, né? Experiências, e muitas vezes a própria escola, desculpa, ela necessita disso, né? Poxa, eu queria saber isso, vamos lá no setor de estrutura. Muitas vezes eu, do pedagógico, acompanho, e quando o setor de estrutura recebe, né, alguém também leva até o nosso setor, então realmente é uma troca, tá? Perfeito. Bem, basicamente, um dos questionamentos que aparece ali no nosso planejamento
seria como a minha demanda pode contribuir para essa questão das plataformas educacionais digitais. E eu fiz na minha resposta a esse questionamento, eu vi que existe um caminho inverso, na verdade, é o conhecimento desse programa de EJA e EAD à distância, que tem me propiciado um outro olhar para o meu trabalho. Porque a partir de que eu conheça melhor esse programa, eu posso até, no momento de análise dos PPPs e regimentos das escolas particulares que oferecem, né, que ofertam essa modalidade de ensino, eu também consigo me situar melhor e avaliar melhor, por exemplo, se o PPP contempla os elementos conceituais, situacionais e operacionais. Então eu vejo como um caminho inverso, na verdade, o conhecimento dessa plataforma que me proporciona uma qualificação no desempenho da minha demanda profissional. E um detalhe importante, tá? Quando nós vamos visitar uma escola, aprovar a modalidade em alguns aspectos, nós não temos como não convidar vocês da estrutura para estar nos acompanhando. Então, quando foi decidido pela plataforma, né, que é uma plataforma do Sistema S, que o Estado usa, é claro que direcionada para a realidade do Estado, tá? Então, é uma plataforma que requer esse conhecimento que você acabou de falar. E, ao mesmo tempo, é muito importante, porque você só vai poder contemplar, né, e analisar se realmente você souber como é que funciona. Então, quando tem o reconhecimento de uma escola de EJA, principalmente com a modalidade EAD, ou quando tem uma implantação de alguma demanda, né, nós sempre convidamos o pessoal da estrutura, né, a gente fala o pessoal da estrutura, para estar junto nesse desenvolvimento, né? Por que um desenvolvimento? Porque nós vamos trabalhar o setor pedagógico com a legislação, ele tem que estar muito alinhado, senão dá conflitos, né? Então, para que isso realmente seja um resultado positivo para o aluno, que o aluno tenha acesso, ele tem que estar bem alinhado com esse setor também. Então, basicamente, para finalizar, eu acredito que a gente pode levantar 3 pontos fundamentais, né, em relação a essa conexão que existe entre as demandas mesmo. O primeiro seria que a professora e eu, nós trabalhamos, né, ambas com a questão da análise dos PPPs, ela nas instituições públicas e eu nas instituições particulares. Em segundo lugar, que nós conseguimos, através desse diálogo que a professora coloca, uma interação, uma proposta colaborativa, né, e de troca de experiências mesmo nessa análise, seja em relação a qualquer um dos elementos específicos que compõem esse PPP. E por último, e não menos importante, e talvez mais importante que isso, seja essa interdependência no trabalho, né? Mostrando que a gente trabalha realmente numa rede de conexões, né? Dentro dos conhecimentos, mesmo dentro dos conhecimentos específicos, existem conexões e aproximações que são feitas no dia a dia, na nossa demanda profissional. Eu não posso deixar de falar que quando nós tínhamos uma EJA individualizada, o que era uma EJA individualizada? O nosso estudante trabalhava por disciplinas, né, e ele cumpria a carga horária de cada disciplina isolada. Hoje não, hoje são componentes curriculares, nós trabalhamos dentro de módulos ou semestres, então com isso, esse trabalho tem que ser muito mais alinhado ainda, tá? Porque o nosso estudante, ele tem que verificar na prática que realmente ele tem uma carga horária a ser cumprida, ele tem uma legislação que está ali, que ele precisa fazer todo o passo a passo de todo o módulo, de todo o semestre, para que ele realmente conclua essa EJA, tá? E a modalidade EAD, para ele, existe essa flexibilidade de horário, de atividades. Então, ele tem atividades semanais, mas ele pode, digamos, sentar no sábado e no domingo e realizar essas atividades. Mas isso tem que ter concluído dentro dessas atividades, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se o aluno não cumprir a semana 1, que a gente chama semana 1, 2, 3 e 4, né? Se ele não cumprir a semana 1, ele não consegue realizar a semana 2. E ele não consegue realizar a semana 3. Daí, quando ele procura o setor de documentação, o setor de estrutura, ele
Poxa, mas eu também não estou fazendo a minha parte. Quando a escola chega e diz, poxa, mas será que está dando certo? Será? Como é que tá? Como é que está a minha parte de documentação? Não, nós temos que verificar. Então é um trabalho que tanto atinge a escola como o nosso aluno, tá? Porque qual que é o objetivo maior? Que esse aluno tenha um espaço dentro do mundo do trabalho. Que hoje não se fala mais mercado, esse mundo, né? Que ele possa chegar e dizer, eu fui aluno de EJA, eu realmente sei, né? Eu entendo um pouquinho, eu sei como é que está funcionando a atualidade hoje dentro dessa busca, né? Que o nosso aluno de EJA antes era aquele aluno que ele chegava na escola assim muito desanimado, muito, peraí, eu estou fazendo o que aqui? Hoje não. Hoje nós temos, né, que a gente reforça muito nas escolas, que é o acolhimento. Como que eu vou acolher esse aluno, como que eu vou dar suporte para esse aluno, tá? E quando eles começam a mexer com a tecnologia, é muito interessante, porque daí eles se empolgam muito mesmo, tá? Então, um dos pontos também positivos da modalidade é trazer eles para dentro da era tecnológica, né? Então, assistir um vídeo, postar uma atividade para eles, assim, é muito legal, quando eles conseguem. E nós já estamos, assim, com um grupo bem legal de alunos hoje já, fazendo, tá? Participando dessas atividades, interagindo com o professor, tá? Então está sendo bem legal. Inclusive nós temos a robótica hoje dentro do ICBEJAS, tá? Então nosso aluno de EJA já faz trabalhos na robótica dentro da plataforma EAD, tá? Só mais um diferencial. Professora, Tá bom? muito obrigada, Imagina. agradeço imensamente sua participação e acho que se precisar voltamos no replanejamento. Estamos à Obrigada, disposição. professora. Estamos à disposição.